não, né? Olá, estamos de volta com Sintonia desta quinta-feira. Sempre eu comento que os bastidores são engraçados, enriquecedores. Dessa vez, eu devo confessar que foi uma aula. Eu fui falar de uma coisa, a minha entrevistada deu lá a sua opinião e acrescentou coisas ótimas que eu já vou aderir na minha vida. E de quem será que eu estou falando? De uma pessoa que desde que eu comecei a apresentar o Sintonia, eu queria trazer para cá. E finalmente eu tenho a presença querida da minha mestra, doutora Ana Paula Cury, que vai dar um oizinho só e volta para mim. Oi todo mundo. Obrigada pela oportunidade. A doutora Ana Paula, vou chamar de Ana Paula porque nós estamos juntos, nós estamos fazendo a conta 26 anos, 27 anos, 27 mais ou menos, com um grupo de estudos de antroposofia que se chama Ictus, que já é um ramo internacionalmente reconhecido. E ela, além de ser médica antroposófica, é uma pessoa que estuda muito. E hoje ela veio explicar exatamente o que seria antroposofia. Antes dela falar, queria dizer algumas coisas que ela faz. Além de ser médica antroposófica, que trata não só a gastrite, mas o sentimento que gerou a gastrite, a Ana Paula, ela fundou e coordena a Escola de Paz da Escola Waldorf, que é um projeto maravilhoso. Coordena o nosso ramo Ictus, é Master Practitioner em PNL, pesquisadora de temas relativos à sexualidade sob um olhar da ciência espiritual. Não vou falar mais, porque senão não vamos dar conta de tudo que a gente tem que contar aqui hoje. Ana Paula. Fala, Beth. Qual é a sua definição mais sucinta de antroposofia? Beth, essa não é uma pergunta tão simples quanto parece. Você sabe? Eu acho que haverá tantas respostas quantas pessoas que busquem alguma relação com a antroposofia. Eu só posso falar então da minha relação com ela. Eu diria que a antroposofia é um caminho de conhecimento, de fato um caminho, não o conhecimento, mas esse percurso que a gente faz, essa busca que a gente faz para despertar aquilo que é a essência do humano em nós, para chegar a aprender o que significa verdadeiramente ser humano. É daí que inclusive vem a palavra anthropos, que remete ao grego humano, homem, e sofia, sabedoria. Sabedoria acerca do ser humano. Então a antroposofia é esse caminho no qual a gente pode aprender o significado e a sabedoria do que significa ser humano. Como foi seu primeiro contato com a antroposofia? Porque tem gente que nunca ouviu falar, nem médicos, né, Ana Paula? Conta para o nosso internauta ali, ó. Eu tinha por volta de 18 anos e meio, estava no terceiro período da medicina, da graduação da medicina, e assim numa profunda crise existencial. Eu acho que a gente é muito jovem, entra para a faculdade com um ideal no coração e você não tem uma clara representação daquilo que você quer. Você sabe com o seu sentir, mas não sabe claramente do que se trata. Então você faz uma escolha e você vai lá, né, experimentar e ver se você se reconhece naquilo. E o que aconteceu é que eu tinha, de fato, um sentimento que eu achava podia se expressar através do me tornar médica. Mas eu fiquei desiludida, profundamente desiludida, e achei que eu é que estava no lugar errado. Então eu tranquei matrícula e eu pensei na possibilidade de explorar outro caminho, o caminho da música, inclusive. Mas nesse entretempo eu acabei encontrando uma pessoa por meio de quem eu ingressei em grupos de estudos que tinham a ver com a espiritualidade, e lá eu li pela primeira vez um livro do Rudolf Steiner. E quando eu li esse livro, eu tive essa sensação de que alguém tinha conseguido colocar em pensamentos e palavras
os meus sentimentos e os anseios mais profundos. Então foi aí que eu descobri que havia uma ciência de cunho espiritual e que havia inclusive uma medicina orientada por essa cosmovisão, por essa concepção de mundo. Então eu quis saber mais, eu quis ir atrás e aí eu me reconheci nisso, né? E entendi que eu, sim, tinha a ver com a medicina, não talvez aquela que usualmente é ensinada, porque muitas vezes no cerne dessa está faltando justamente o ser humano, né? A medicina veio a ser tão, talvez, técnica, né? E ela, a despeito de todas as maravilhas e méritos que ela de fato tem, inegavelmente, ela foi se perdendo do conhecimento essencial do ser humano, né? Mas que lindo que você encontrou isso dessa forma, né? E aí você só se aprofundou Sim. na obra do Steiner. Fala rapidinho, quem foi Rudolf Steiner? Então, Rudolf Steiner foi um filósofo austríaco, ele nasceu em 1861. Quando ele tinha por volta de 40 anos, ele foi convidado para se tornar o diretor da seção germânica da Sociedade Teosófica. Anos antes, como filósofo, ele estabeleceu um caminho de investigação científica que pudesse partir daquilo que é sensível, sensorialmente perceptível, que é ainda a base do que, vamos dizer, é reconhecido pela epistemologia kantiana, né? Pela ciência do conhecimento, como digno de ser chamado científico. Mas ele tinha uma experiência própria, a partir de capacidades que ele havia desenvolvido em larga escala e que permitiam a ele acesso a outros níveis de realidade que a gente normalmente então, ele não era reconhece. Sensitivo, paranormal? O que ele era? Talvez algumas pessoas pudessem caracterizá-lo assim. Ele diria que, eu poderia dizer que ele era clarividente. Clarividente. Né? E, na verdade, ele se tornou um grande iniciado em mistérios da vida humana, do próprio mundo, né? Da vida de uma forma geral, do cosmos também. Mas o que importa é que, como um filósofo, ele havia estabelecido na sua tese, justamente, de doutorado, ele estabelece uma nova epistemologia, alguma coisa que reconhece o que até então era tido como um limite para a ciência, mas como pela experiência própria, ele mesmo já havia transposto esse limite. Então, para ele, a questão não é se o limite existe, mas que ele não é algo definitivo e absoluto, e sim que é possível transpô-lo. Então, nesse sentido, ele descobre um caminho que pode levar do sensível ao suprassensível, aquilo que está acima da capacidade sensorial comum, né, da qual todos nós partilhamos. E ele estabelece, então, um caminho de conhecimento. Esse caminho de conhecimento é o que vai pavimentar, né, esta investigação científico-espiritual que a gente pode chamar de antroposofia. Antroposofia. Então, tem muita gente que confunde, às vezes, o corpo de conhecimento que ele legou, que ele comunicou, como fruto da investigação científica que ele fez. Mas a antroposofia mesmo é menos o corpo de conhecimento e muito mais o caminho que ele trilhou e o qual ele também descreveu e tornou acessível, e qualquer um que queira conhecê-lo, compreendê-lo e trilhá-lo pode fazê-lo. Não, e conhecer a obra dele, como a gente vem estudando esses anos todos, é um benefício, é uma bênção. Não vai dar para falar, lógico, nós vamos só pincelar. O que seriam esses setênios que Steiner dividiu a vida do ser humano? Primeiro que ele fala dos 4 corpos e depois a alma, essa e aquela. Dá para você falar um pouquinho? Então, o Steiner, quando ele se refere à natureza humana, ao ser humano, como ele está constituído, então ele primeiro fala desse corpo físico, né? É claro, o corpo físico que é esse que a gente nasce, né? Sim, a gente pode tocar, né? A gente pode vê-lo, a gente pode perceber, então nenhuma dúvida sobre ele. Certo. E este é um corpo que, quando está entregue a si próprio, situação que só acontece quando a gente morre, né? Então, quando ele está entregue a si mesmo, pressupondo que o ser humano seja mais do que corpo, né? Então, na situação da morte, o corpo está abandonado a si próprio. O que acontece com ele? Ele perde a sua configuração. Sim. Ele perde as suas substâncias porque ele entra num processo de desintegração e o que permanece dele por mais tempo é o que resta de mais estrutural mineral. Então, esse corpo físico é aquilo que a gente possui em parentesco justamente com o reino mineral. E ele está sujeito às mesmas leis, como a gravidade,
propriedades físico-químicas, não é? Mas este corpo, quando nós estamos vivos, ele é permeado por uma organização que mantém a sua configuração, que mantém coesas e de uma maneira coerente, né? E através de processos vitais, mantém a sua forma e a sua vida. Então, esta é uma organização vital que preenche o corpo físico e que nós temos em parentesco com o reino vegetal, que é o reino da vida. Então, nós temos um corpo que ele chamou de corpo das forças plasmadoras ou vitais, ou também chamado corpo etérico. Mas para além do corpo etérico, que é esse que então mantém a forma e seria os que período? processos vitais. 0 a 7? Eu já vou falar. Então, primeiro Entendi. Mostrando a constituição, né? Então, para além do corpo vital, então nós temos matéria no corpo físico, vida no corpo vital, aí nós temos o primórdio da consciência, ou uma senciência, quer dizer, sensações, sentimentos, desejos, instintos, coisas que também os animais têm. Anima, alma. Então, essa coisa de uma vida subjetiva, interior, nos seus primórdios, a gente tem em parentesco com o reino animal. E isso a gente tem portado também por uma outra organização, ou um corpo que ele chama de corpo astral, ou corpo emocional. Mas se o animal já possui um primórdio de consciência, a gente tem a possibilidade de ir além, a gente tem a possibilidade da autoconsciência. E de fugir daquilo que no reino animal é como um script de vida. Instintivamente sábio, mas ele não tem essa possibilidade de pensar e de comunicar na fala o seu pensamento. Então, essa é uma propriedade exclusiva do ser humano, dentre os reinos, né, na natureza. Então, nós estamos acima desses 3 reinos, com um elemento que é algo realmente do que a gente poderia chamar de espiritual, que ele chama então do o eu, ou a organização para o eu. Se a gente pensar como é que isso acontece ao longo da vida, então quando a gente nasce, e todo mundo sabe disso, a gente deixa o ventre materno com um corpo que está algo formado, mas não está completamente pronto e maduro. Então nascer significa emancipar-se de um envoltório, de uma matriz. Nesse sentido, nós nos independizamos fisicamente, mas você percebe que ainda durante um bom tempo, a criança é dependente de cuidados vitais. A vida dela estaria em xeque se não alimentá-la, se ela não for alimentada, se ela não for banhada, se ela não for agasalhada. Então, ela só vai se emancipar quanto a esses cuidados vitais quando ela se torna autônoma para se vestir, para comer, para tomar um banho, para saber quanto à sua regulação térmica, se ela precisa se agasalhar ou não, não é? Isso ocorre mais ou menos em torno de 6, 7 anos. É quando as crianças podem ir, por exemplo, sem pai nem mãe, para um acampamento. Certo, porque daí já sabe tomar banho. Não é? Não, já sabe se cuidar. Já pode, né, tomar esses cuidados ela mesma. Nunca tinha pensado desse ponto de vista. Então, é nesse momento, e uma evidência física disso, é a troca dos dentes. É nesse momento que ela se emancipa em relação ao envoltório materno nesse corpo vital. É claro que ela já o possui, como já possuía o corpo físico, mas agora ele amadurece e se emancipa, né? Mas ela segue dependente emocional, né? Uma coisa que evidencia isso muito claramente, uma criança entre os 7 e os 12 anos, 13 anos, ela pode se perder da mãe na praia e ficar aflita. Né? Que é quando a referência emocional, da segurança emocional, né? Quando ela se perde dela, então vem aquela aflição, vem aquela angústia. Né? Então isso é algo que conta pra gente de que ela ainda não está independente do ponto de vista emocional. Mas chega a puberdade, aí nasce esse corpo astral, nasce o corpo dos desejos, nasce o corpo emocional. E ela começa a se desvencilhar justamente desses laços mais familiares. É quando começa, de certa maneira, a renegar ou a contestar ou a protestar. Verdade. Não é? Na adolescência. Tô vendo isso. E está indo em busca de si mesmo. Está fazendo o pré-natal do seu eu, que vai acontecer por volta dos 21, não por outra razão, a gente chama os 21 anos de maioridade. Maioridade, né? Então, a gente poderia dizer, nós levamos efetivamente 21 anos para nos constituirmos como ser espiritual e anímico num corpo físico na Terra. Então, é em torno dos 21 anos, quando a gente chega nesse nascimento do eu, que a gente vai
consumar esse processo Se que a gente desprende poderia dizer de muita encarnatório. coisa, né? Onde a gente se constitui como um eu, independente. Então, e se a gente prestar atenção, alguém faz uma retrospectiva de vida, realmente a cada 7 anos tem lá uma evidência de que algo aconteceu. Você não viu? Aos 7, a troca dos dentes. Aos 14, a puberdade. Aos 21, o eu. a maioridade. Maioridade. E depois dos 21, o que acontece até os 28, vamos dizer assim? Então, vamos dizer que a gente estabeleceu, né, e consumou um percurso principalmente biológico, né, onde em torno dos 21 a gente alcançou definitivamente a estatura final. E estamos amadurecidos, né, quanto às nossas potencialidades e forças vitais no corpo. Agora, principia, e durante esses 21 anos a gente teve principalmente uma educação onde a gente recebeu, onde a gente foi formado e informado. A partir dos 21, principia um processo agora onde você deve assumir responsabilidade pela sua própria existência, pelo seu próprio desenvolvimento. Então, agora começam mais 21 anos, ou 3 setênios, né, de um desenvolvimento anímico ou psicológico. Quando eu me refiro a ânima, alma, né, então eu uso essa palavra anímico, mas eu quero dizer a mesma coisa que psicológico. Então, agora vem mais 3 setênios, onde eu amadureço 3, vamos dizer, órgãos ou regiões ou qualidades da alma, dessa vida interior, dessa vida subjetiva, da minha psique, né? Então, de 21 a 28, eu estou trabalhando no que a gente pode chamar de alma da sensação, né? Verdade. E o que tem a ver essa alma da sensação? A alma da sensação é isso que permite que a gente se relacione com o mundo ao redor e que a gente tome parte nesse mundo através do interesse. É ela que vai formar dentro de nós uma representação interna das nossas experiências no mundo. Mas depois a gente amadurece um outro órgão da alma, né? Não quer dizer que a gente não tenha antes e que ele já não esteja algo ativo, mas o foco desse desenvolvimento, a partir dos 28 e até os 35, agora está nessa capacidade de poder pensar sobre aquilo com que eu me relaciono. Né? Então eu ganho um certo distanciamento, uma certa objetividade anímica, psíquica, porque na alma da sensação a gente está numa relação de quase que fusão com o mundo ao redor. Tá, né? E o outro é mais observador, né? Agora a gente já tem um certo distanciamento e pode refletir mais com uma certa distância e clareza, objetividade sobre aquilo que acontece. E dos 35 aos 42 a gente amadurece um outro aspecto da alma que a gente chamaria de alma da consciência, onde agora eu posso não apenas pensar sobre o que acontece e no que eu tomo parte, mas eu posso chegar a uma essência interior, a um fundamento oculto por detrás de tudo que acontece. Então aí eu já entro para um elemento mais próximo da espiritualidade mesma. Eu vou mais ao encontro da essência daquilo que é. 35 aos 42. Dos 35 então a gente aos teve 42. alma da sensação, 28 aos 35 da razão e do da sentimento. Razão e do sentimento. E depois a alma da consciência. E tem outras almas? Sim. Até 63 eu vi que tem. Quem passa disso? A gente poderia falar depois de uma alma imaginativa, inspirativa, intuitiva, ou a gente já pode até falar de aspectos de uma tríade espiritual, né? Quer dizer, a partir do nosso eu, a gente vai elaborando tudo que se torna conteúdo vivo, que a gente vai entesourando na própria alma. Tudo que a gente experimenta, tudo que a gente realiza, não é só aquilo que acontece, né? Do lado de fora. Então, tem algo disso que é um substrato para a gente trabalhar a partir das capacidades espirituais que a gente possui e extrair disso um sumo, uma sabedoria e capacidades. Há muitas coisas que a gente viveu e que talvez a gente não recorde precisamente dia a dia como aquilo foi. Mas a memória espiritual que se extrai disso são capacidades que a gente engendra, né? Que frutificam em nós. Por exemplo, você se recorda como foram todos os dias do seu primeiro ano no primário? Claro. Possivelmente não, mas você tem uma recordação na capacidade que foi gerada de escrita, de leitura. Que ficaram. Não é? Então tem um monte de experiências que te foram oferecidas e através das quais, pela tua capacidade espiritual,
você fez disso, né, uma sabedoria. Você extraiu destas experiências, uma sabedoria e as converteu em capacidades novas. Verdade. Então, é isso que vai acontecer. E saber disso tudo, né, nesses nossos estudos, eu acho que abre, assim, você não fica no escuro para a vida. Parece que você sabe, bom, eu vou vivenciar isso com tais e tais capacidades, você corrige o curso do seu caminho. Foi muito importante para mim. E uma outra coisa que eu considero também, que eu quero que dê tempo de falar tudo, não vai dar, é sobre o pensar, sentir e querer. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Já deu uma aula sobre os 70, agora eu queria saber disso. Então, quando a gente se aproxima de qualquer situação de vida, existem talvez 3 possibilidades de relação e abordagem, né? Primeiro, através dos sentidos, de que o meu corpo é dotado, eu posso enxergar, posso sentir um cheiro. Se eu estou num campo de flores, né, posso perceber a textura de uma flor, né? Então, tem algo que eu assimilo do mundo, né, através dos meus sentidos. Aí eu estabeleço uma relação de agrado ou desagrado, né? Eu sinto a minha relação com isso. Dor ou prazer, simpatia ou antipatia. Mas eu também posso formular pensamentos sobre tudo isso, né? Certo. Então, houve primeiro uma ação, uma interação, né? Onde eu entrei numa vivência do mundo através dos meus sentidos, do meu corpo, né? Tem algo do meu querer nisso. Depois tem a relação que eu estabeleço com isso que eu interiorizei do mundo e que evoca em mim sentimentos, né? Eu posso me encantar diante desse campo de flor, ou eu posso ficar incomodada porque tinha um espinho ou porque estava cheio de abelha, né? E eu levei uma picada, por exemplo. Mas existe algo que independe do meu agrado e desagrado. Existem leis segundo as quais aquelas plantas crescem, por exemplo. Quer queira ou não, né? Exatamente. Então, quando eu começo a observar, formular pensamentos e depreender, por exemplo, estes princípios que regem, né, o crescimento dessas flores, então eu já começo a entrar nesse âmbito do pensar. E um pensar que pode se desprender e se tornar tão puro e com uma qualidade intuitiva que ele toca algo que não é visível, mas ele evidencia algo que não me é dado imediatamente, mas que é como esse fundamento que eu, por natureza, também tenho que procurar, né? Porque a gente não se satisfaz só com aquilo que a gente experimenta sensorialmente. Isso evoca perguntas e a gente quer compreender as coisas. E é mediante este pensar sobre isto que a gente vai buscar esta compreensão e o nexo entre aquilo que me é dado como aparência e a essência que subjaz a ela, né? A ideia mesmo da coisa. Então, eu atuo e vivencio âmbito do meu querer. São os membros, né? Sim, através dos membros. Da também ação, dos meus do sentidos. agir, né? Sim. Então, eu entro numa relação com o mundo através do meu agrado e desagrado. Então, eu sinto algo e eu posso pensar e tentar, através do meu pensar, compreender, né, o que ali acontece, o que está ali diante de mim como um fenômeno. E essa trilogia, sei lá, trimembração que se deu o nome, ela caminha junto, né? Você vê... Normalmente caminha junto. O pensar, o sentir e o querer são, na verdade, forças que a gente traz na própria alma. Mas como a alma se espelha no corpo, como o corpo é um instrumento da alma, a gente vai reconhecer que esse corpo também é trimembrado. Ele tem na cabeça o órgão para a expressão do pensar. Certo. Ele terá no tórax, nesses órgãos que também são rítmicos, no pulsar da vida com o coração, no expirar e inspirar do pulmão, você vai ter justamente essa contração e distensão da alma. A alma se contrai na tristeza, mas ela se expande na alegria. É verdade. Não é? Eu posso me contrair no medo e me expandir na coragem. É Peito aberto. Quem está com medo fica assim. Sim, então o sentir, ele tem a ver com essa parte onde vigoram os órgãos rítmicos, né? Pulsar, sístole e diástole, ou inspirar e expirar. E o querer, o metabolismo, a vontade se expressa, né, no metabolismo e nos membros, através dos quais a gente atua de fato no mundo.
Vai lá e age. Então, cabeça, tronco, membros, pensar, sentir e querer. E a gente poderia dizer principalmente corpo, alma e espírito. Então, tem sempre essa lei do 3. E tem o seguinte, a gente aprende na PNL, né, que tudo se ganha, tem um lado que ganha e outro que perde. Eu tinha um monte de amigo médico, só que depois que eu conheci a antroposofia, eu não tomo mais remédio. Eu só me trato com remédios antroposóficos da Veleda. Ana Paula, o que diferencia um médico alopata do médico antroposófico e qual é o olhar para as doenças através da antroposofia? Muito comprida a pergunta? Não, eu acho que eu compreendi. Vamos ver se eu consigo responder. Vamos lá. De uma então maneira olha para o nosso internauta. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a medicina antroposófica ela se propõe a ampliar, né, a se constituir numa ampliação da arte de curar. Isso, então, pressupõe que ela não é uma alternativa no sentido de negar a medicina alopática. Ela incorpora e vai além. Então, nós temos que reconhecer o mérito que a alopatia tem e possui, né? Mas a diferença está em que a alopatia talvez tenha se desprendido demasiado daquilo que na sua origem ela também ainda possuía, um conhecimento permeado de uma antiga sabedoria espiritual. Mas com o passar do tempo, à medida que a gente avança, sobretudo desde os séculos XV, XVI, e entrando pelo movimento do iluminismo, né, e a fundamentação de uma ciência natural, então a ciência foi tomando um cunho eminentemente materialista e foi perdendo consistentemente esse conhecimento de uma essência humana para além da dimensão corpórea material. Então, a principal diferença, eu vejo, é exatamente a concepção do ser humano, que subjaz, né, a compreensão do médico alopata e do médico antroposófico. Então, o médico antroposófico vai ter uma visão mais holística, vai reconhecer o ser humano como um ser dotado de corpo, mas também de alma e de espírito. Então, ele não vai fazer o diagnóstico meramente de uma doença, mas ele vai olhar para a pessoa, como ela está constituída e no contexto de vida, quer dizer, no momento biográfico em que ela se encontra. E é claro que ela tem ao seu dispor, o médico terá ao seu dispor todos os recursos que a ciência e a técnica, né, dentro da medicina puderam produzir. Mas ela só vai usar em última instância aqueles que negam algo que está em curso, como um antibiótico, um analgésico. Né? Então, isso pressupõe que o pensamento que hoje subjaz à medicina alopática é ir contra aquilo que desconforta ou gera sofrimento, né? Ou adoece, e no pensamento que subjaz ao paradigma da antroposofia, você vai procurar compreender o fenômeno que está em curso através daquela doença e apoiar o organismo em seu esforço de cura, compreendendo a cura como a restauração de uma harmonia que de certo foi perdida. Né? Então, a grosso modo, eu poderia dizer isso torna bastante eficaz, né? Por exemplo, quando você vai no médico, digamos que você foi lá se queixar de gastrite, ele não vai direto na gastrite lá já dar um remédio. Ele vai reconhecer o sentimento que pode ter gerado aquela gastrite. Bom, você não vai acreditar que nosso horário já deu, né? Pode? É claro, o tempo passa rápido. Você pode fazer um combinado aqui na frente de todo mundo? Você volta. Você falou que você levou 3 minutos para chegar. Vamos voltar a continuar falando sobre isso? Não tem prazo, pode ser no fim do ano, mas tem tanta coisa que a gente ainda gostaria de que você falasse. Nesse momento eu vou perguntar, é uma bobagem perguntar isso, mas você acha que você está na sua missão? Só rindo essa pergunta, né, Ana Paula? A pessoa que mais na missão do que você me conta, é a sua missão, esse trabalho que você vem fazendo? Bom, eu diria que sim, eu me reconheço, eu acho que bem dentro de uma missão. Eu não diria que ela se reduz à minha prática como médica antroposófica. Eu até a reconheço mais dentro de outras vertentes, né, outras frentes de trabalho com as quais eu também tenho alguma iniciativa. Mas a antroposofia, sim, é a raiz e que informa, vamos dizer, toda e qualquer prática que eu hoje tenho no mundo. E com ela está relacionada a minha missão. Eu acho que a minha missão tem, sobretudo, a ver com inspirar
outros seres humanos para esse despertar na busca da sua própria essência. Respira, eu fico com vontade de chorar. Porque eu estou diante de uma pessoa, você não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Eu conheço muita gente, mas a Ana Paula Cury é a pessoa mais sábia que já cruzou o meu caminho. Ai, o meu caminho. Tô falando dos outros. E a memória dessa menina aqui é uma coisa incrível. E quando ela canta, ou quando ela toca piano ou violão sem nunca ter aprendido, eu chego à seguinte conclusão. Ela veio pronta e não é desse mundo. Ai, meu Deus. Tá? Eu sei que depois ela vai brigar comigo. Agora eu queria, pra gente terminar, agradeço você ter vindo. Foi muito bom, Obrigada, muito bom eu Beth. rever todos esses assuntos. Deixa uma pequena mensagem para quem está nos ouvindo. Toda a turma lá da Antropodô Ictus está aqui, ó. Olha lá. Uma mensagem, eu espero que as pessoas possam realmente retornar a essa essência humana da qual o nosso mundo hoje está tão precisado, né? A despeito do progresso e da tecnologia e dos avanços incríveis e admiráveis, né, que a ciência gerou, eu acho que também ela pôs em xeque essa essência humana da qual a gente se apartou. E é por isso que eu vejo que há tanta depressão, há tanto suicídio, há tanta ansiedade e pânico, porque nós estamos apartados daquilo que é a nossa essência, ela está desnutrida. Então o que eu espero é que as pessoas despertem e que elas procurem por aquilo que é o seu próprio ser. Acho que o mundo vai ser melhor quando a gente tiver melhor qualidade de seres humanos. Muito obrigada. Obrigada a você. E Beth. você que assistiu, compartilhe. Fala pro seu vizinho, pro sua mãe, pro seu pai. Porque esse assunto que a doutora Ana Paula trouxe muda vidas. Conheça mais sobre antroposofia. E até a semana que vem. Obrigado pela sua audiência.